Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Hoje um videozão daqueles gigantaço, meia hora de vídeo aí. Ficou tão grande que eu não vou nem pôr a segunda parte depois da vinheta. A gente já vai diretão pro vídeo para falar sobre os fundamentos para parar de perder dinheiro antes de pensar em lucrar. Vamos lá então, vamos começar do começo, sem pressa. E sim, esse vídeo vai ficar mais longo sim, para variar. Mas vai te entregar muita coisa, tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Por que T3? Porque tem o formato de um T aqui? Não. Porque vai ter somente 3 possibilidades, né? Só tem 3 coisas para acontecer com você no dia. Não são 3 entradas que você vai fazer, tá? Então, ou vai acontecer de no dia você ter a primeira entrada tomando um head, essa é a primeira possibilidade, né? Então, pode ter a possibilidade de você ter um green e depois na segunda entrada ter um head, seria 1 a 1, né? E também pode ter a possibilidade de você fazer a primeira entrada, ter um green, fazer mais uma, ter o segundo green e acabou, né? Então perceba que não tem a possibilidade aqui, né? Possibilidade tem, né? Mas estou falando dentro da técnica T3, da gestão T3, né? Gestão para treinar os ansiosos, né? Não tem como você tomar 2 heads aqui, a não ser que você, né, desobedeça o critério dessa gestão, né? A grosso modo, o que a gente está falando aqui? Que se um dia acontecer essa primeira possibilidade, no outro dia acontecer a segunda, no outro dia a terceira, e esse ciclo se repetir ao longo do tempo, né, você vai ter então 3 acertos e 2 erros. Então você estará mais acertando do que errando. Poxa, só por 1 a mais? Sim, só por 1 a mais, mas estará, né? Então, a gente fala aqui que nesse mercado, né, mais de 60%, beleza, né? É um começo. Lembrando, a gente está falando nesse vídeo aqui como parar de perder dinheiro, tá? Então aqui eu não vou te mostrar nenhuma fórmula mágica de ficar milionário, não. Esse vídeo é para mostrar como você pode começar a operar para parar de perder dinheiro e criar tempo de tela, adquirir experiência. Isso que é importante no começo, né? Não adianta nada, que nem as pessoas falam, né? Com quanto eu tenho que começar? Você tem que começar investindo no teu conhecimento, né? Se você tiver uma banca de 100, de 1000 ou de 10 mil, ela vai quebrar no mesmo tempo, né? Porque quem perde 10, o outro perde 100, o outro perde 1000, só muda a casa decimal, né? O resto é a mesma coisa. Então, sem conhecimento, sem análise, vai tudo pro beleléu, não muda nada, tá? Então é isso, né? A técnica gestão contra ansiedade, né? Para treinar aí, pelo menos durante um mês, né? Então, T3, né? Então, 3 possibilidades aí no dia onde você vai buscar acertar aí 60% ou mais, né? Então, maravilha. Esse é a primeira coisa para você entender, né? Que você tem que mais acertar do que errar, né? Mas não é acertar muito mais, tá? Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo aqui. Isso já dá um alívio, tira um pouco daquela carga de meu Deus, não posso errar. Calma, pode sim, calma, né? Essa é a primeira coisa, né? Então aqui agora eu vou trazer para o lado de cá para a gente começar a brincar, né? Frisando, né? Porque não é todo mundo que assiste o vídeo inteiro e tal. Esse não é um vídeo falando sobre multiplicar a banca, rendimento alto. Não tem nada disso, tá? Não será sobre isso, tá? Então aqui eu estou colocando como exemplo, né, uma banca de R$100
E aí a pessoa vai fazer entradas aí de R$1, ou seja, de 1%. Nossa, mas só 1%, só R$1. Não é para fazer dinheiro aqui. Aqui é para matar a ansiedade e para você entender que menos é mais, né? Então vamos lá. O que acontece? Eu fiz 3 blocos aqui. Então o primeiro bloco aqui seria com a primeira possibilidade, né? Então você faz uma entrada de R$1, ó de 1,7, tomou um head, só volta no próximo dia. Outra possibilidade, você entra com o seu R$1 ali, ó de 1,7, teve um green, beleza, faz uma segunda entrada. Tomou um head, e volta no outro dia. Terceira possibilidade, você entra com R$1, ó de 1,7, tem um green, beleza, faz uma segunda entrada, green de novo, beleza, acabou, volta só no próximo dia. Então só existem essas 3 possibilidades, né? A não ser que você desrespeite tudo, né? Por que isso aqui é legal, né? E aí eu vou ter que diminuir o zoom aqui para ilustrar melhor. Deixa eu fechar aqui, beleza. Nesse exemplo aqui, a gente está falando que no mês, né? Vamos pegar aqui, não tem como eu cravar um número, então eu vou jogar sempre para o pior aqui, né? Então, pode abaixo de 1,7, nem pensar, tá? Vai operar com mais de 1%, não tem necessidade para você pegar experiência, para você aprender, né? Para pegar tempo de tela antes de colocar dinheiro, porque muita gente chega colocando banca, colocando dinheiro, achando que dinheiro é que vai fazer dinheiro, e não, é o conhecimento que vai fazer dinheiro. E aí de repente você joga tudo ali, perde tudo que você tem, vai começar do zero e de repente agora você tem conhecimento, mas não tem dinheiro para multiplicar, né? Então, respira, né? Cuidado com a ansiedade, respira. Nesse exemplo aqui, o que eu quis deixar bem claro, né? Vamos supor que durante 30 dias, né? Durante 30 dias você fez isso aqui. Aqui em 10 dias, você fez a primeira operação, tomou um head e foi embora. 10 dias foram péssimos assim. Outros 10 dias você teve um green, depois um red e depois foi embora. Beleza. E depois 10 dias você conseguiu acertar 2 e não tomar nenhum red, né? E parou também. Então perceba que aqui você fez pouquíssimas operações, né? No dia e no mês também, né? E no final das contas, você errou muito. Vamos fazer as contas aqui, ó. Durante 30 dias, red aqui foram 10, né? Porque foram 10 dias, então 10, depois mais 10 dias aqui, tomando red e green, né? Então você teve aqui, ó, 20 reds, né? 10 aqui e 10 aqui. Mas você teve 30 greens. Não sei porque que apareceu esse negócio de moeda aqui. Eita, nós. Peraí. Pronto. Então, você errou pra caramba no mês, né? Mas você acertou muito mais. Então, a mesma relação que tem aqui, né? 3 e 2, a gente tem aqui 30 e 20 no mês, né? Com isso, você vai olhar e vai falar, nossa, durante não, né? Não precisa ser seguido, mas no total de 10 dias no mês, né? Eu só errei e parei. Depois, em outros 10 dias, eu errei e acertei. Pô, né? Muito tempo tomando bastante red, né? E depois aqui, 10 dias, eu consegui acertar 2, né? Então, errei pra caramba, ganhei dinheiro? Não ganhou. Não ganhou, mas você já parou de perder. Olha que beleza, você ganhou aqui R$1, né? 1%. Você tinha 100 no começo do mês e agora você ficou aqui com 101, tá? Então, como eu falei, isso aqui não é para a gente fazer dinheiro, é para parar de perder dinheiro. Então, aqui você está definindo um monte de coisa sem nem perceber, né? Primeiro, você está definindo
o valor da entrada, né? Então você vai ter aqui sempre a entrada de R$1, ganhando ou perdendo. Então é como se fosse uma gestão por unidade, né? Você dividiu sua banca por 100 pedaços, 100 fichas e vai trabalhar assim, né? Durante um mês. Você definiu também a odd 1.7, né? Então beleza. Aliado com tudo isso, você define uma técnica, porque a gente ganha na amostragem. Então firma na técnica, firma na odd, firma no valor e vai para cima. Não fica querendo saber tudo, adivinhar todos os mercados, correr atrás de head. Então isso aqui vai te ensinar. Te ensinar não, vai te obrigar a ser muito mais criterioso e criteriosa. Muito mais. Por quê? Porque na primeira você já não pode errar. Então você vai ter muito mais critério, né? E com as outras operações aqui você vai falar, pô, eu só tenho mais uma ficha, só 2 fichas, pô, então você vai ter que ser criterioso e ponto final. Você vai parar de ficar entrando em qualquer porcaria de partida, contando com a sorte e dando uma de trader, né? Não é assim que funciona o mercado, não adianta, né? Legal. Então, fazendo isso, você vai treinar aí sua ansiedade, teu autocontrole e tudo mais. Vai ser muito legal se você tiver, por exemplo, uma banca de R$1.000, né? E fazer isso aqui com R$1 mesmo. R$1 mesmo, tá? Por quê? Porque isso aqui fica mais insignificante caso você erre tudo, né? O mês inteiro. Aí se for assim, para tudo porque precisa repensar aí, né? Precisa repensar muito. Tem muita coisa errada, né? E aqui, voltando para o 100 aqui, quero falar sobre algumas coisas, né? O canal é novo, é recente e tal, mas tem muito vídeo. E eu sei que não é todo mundo que consome tudo, né? Fico muito feliz quando as pessoas falam que tá maratonando, né? Pô, show de bola, né? Então, assim, no episódio 17... né, eu demonstrei um exemplo ali, né, dobrando uma banca de R$100, né? Em quanto tempo? Em um mês? Não, de um dia para o outro, né? Então 2 dias. Só que foram assim muitas operações, acho que foram 57, 58, não lembro, né? Então é basicamente o que a gente faria aqui em um mês, eu fiz lá em 2 dias, né? Aqui tudo depende de quantas operações você faria no dia, né? Mas no máximo seria 2 por dia. Né? Então seria 60. Então ali eu fiz em 2 dias. Então beleza, eu dobrei a banca de um dia para o outro. Pá, beleza, né? O que eu fiz lá? Né? Então o vídeo é um pouco antigo, então esse vídeo aqui vai servir também para quem assistiu ele, né, se inteirar um pouco mais. E para quem não assistiu, vai lá e assiste então o episódio 17. Tá? Aproveitando, né, a importância de fixar a odd, né? Trabalhar em cima da odd, nunca ir atrás de odd baixinha, né? Assiste também o vídeo sobre taxa de acertos, episódio 19, tá? É bem legal. E por fim, também tem uma gestão bem interessante, né? Uma planilha de gestão de banca no episódio 16. Então tá tudo lá, 16, 17, 19. É isso, 16, 17, 19. Vou deixar tudo na descrição, fica mais fácil, tá? Então você vai entender a importância de uma gestão, né? Fazendo isso aqui você vai ter um controle emocional, né? Enfim, ansiedade e tudo mais, né? E vai entender também aí sobre a importância da odd e tudo mais. Então o que eu fiz naquele vídeo? Lá eu trabalhei com entradas de 5%, né? Então eu vou chegar lá, tá? Primeiro eu quero mostrar o quanto que uma odd influencia, né? Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando sempre com 1.7, né? No final do mês não perdemos dinheiro, você aprendeu bastante, adquiriu experiência, desenvolveu o controle emocional e tudo mais, né? Agora, e se aqui fosse 1.6? Perderíamos 2, né? Nossa, mas só isso? Perderia, não mudou tanto assim, legal. Só que quando isso aqui vai aumentando, por exemplo, para 1.9 aqui, já fica mais significativo, né? Então a gente já sai de 1% para 7% aqui nesse exemplo, né? E etc. Tá? Então o que rolou naquele vídeo, né? De dobrando a banca e misturando o conteúdo daquele vídeo com esse aqui, né? Primeira coisa, depois que você está num nível legal de análise, né, você não precisa trabalhar com 1%. E isso vai de cada um, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser o quanto a confiança e a gestão da pessoa permitir, né? Então, eu
tô tranquilo hoje, eu sei que eu não erro, por exemplo, 10 partidas seguidas, né? É muito improvável isso, muito improvável. Mas a pessoa demora um tempo para pegar essa experiência. Então, se ela fala assim, pô, eu não erro 10 seguidas, então eu posso fazer uma gestão de 10 unidades, vou dividir minha banca em 10 pedaços só. Calma, né? Calma, que não é assim, né? Aqui é o seguinte, vamos um por um aqui. Então a gente fez o exemplo aqui com 1%. Né? Vamos colocar aqui se fosse de R$2 a aposta, né, e aumentar lá para 2, 3 aumentaria para 3 no final aqui, lógico. Né? E o que eu fiz lá no vídeo dobrando a banca foram entradas de 5%. Né? Então foram entradas de R$5. Em alguns momentos eu fiz proteção ali, né? Dobrando, né? Que não é o martingale, na verdade, né? É uma técnica de proteção que eu ensino no curso que pode resultar num duplo green, por exemplo, né? Como aconteceu várias vezes também no vídeo. E o que é legal disso aqui? Agora você vai entender que quando a análise está legal, quando a amostragem, a taxa de acerto está legal e você pode subir essa porcentagem, que a gente subiu aqui agora, o próximo passo vai ser você aumentar um pouquinho a odd, né? E depois, claro, a quantidade de acerto. É isso que vai definir o sucesso ou fracasso no mercado, né? Mas não tem como chegar chegando com o pé na porta, isso não existe, né? O mercado não é um caixa eletrônico sem senha para você chegar ali e sacar tudo que você quer, né? Mas olha só que bacana. A gente vai alterar aqui, em vez de odd 1.7, a gente vai alterar para odd que eu demonstrei no vídeo lá. Geralmente eu trabalho entre 1.8 e 1.9, né? No vídeo acho que ficou em 1.87, tá? 1.87. Então a gente vai ficar aqui no meio termo, tá? 1.850 vai ser a nossa odd padrão aqui. Perceba que só alterando a odd, a gente já aumentou aqui para 27,5, né? Legal, show de bola. Mas, além disso, a gente precisa melhorar, então, o nosso nível de acertos, né? Porque aqui a gente está com 10 erros, depois 10 erros e 10 acertos, e depois 20 acertos, né? Então, aqui eu vou apagar para não confundir. E a gente vai junto aqui. Ó, que show de bola isso aqui, hein? Vamos supor que você já evoluiu, já tá fera em analisar, tá manjando tudo, show de bola. Então você não vai ter 10 dias no mês, né, tomando esse primeiro head e dando stop já, tá? Por que eu quero fazer essa continha aqui? Pelo seguinte, aqui é importante que você veja da seguinte maneira. Não é para você olhar assim, nossa, eu vou ficar 10 dias, erra e vai embora. Depois 10 dias, acertar uma, erra uma, né? Depois 10 dias acertando duas. Não é isso. O jeito mais interessante que eu acho para você pensar é o seguinte. Faz de conta que um dia vai acontecer isso, outro dia vai acontecer isso, outro dia vai acontecer isso. E fica sendo um ciclo. Porque isso você não coloca no lombo aquela coisa de, nossa, durante 3 dias eu vou ter que acertar duas, vou embora, acertar duas, vou embora, acertar duas, vou embora, né? Todos os dias. Isso não existe, né? Não é assim que funciona o mercado, tá? Então você tem que olhar para isso aqui e pensar da seguinte maneira. Por exemplo, segunda-feira, tomei um head, fui embora, beleza, acabou. Terça-feira, acertei um, errei um, fui embora, beleza. Quarta-feira, acertei duas e fui embora, beleza. Depois, quinta-feira, tomei um head e fui embora. E assim segue a semana, né? E o mês, enfim, né? Porque aqui você fica assim, pô, um dia eu tomo um head e vou embora. No outro dia eu tomo um head, mas eu tenho um green. No outro dia eu tenho 2 greens, né? Então, para quem já está no mercado, sabe que isso aqui não é difícil de acontecer, né? Então, às vezes tem semanas que a gente acerta ali sem errar, mas tudo depende da quantidade de aposta que você faz no dia, né? Então, o cara faz 30 apostas no dia, ele não vai ficar 10 dias acertando tudo, né? Sem chance, esquece isso, né? Então aqui a parte legal, né? Então você evoluiu,
analisa bem, tem a gestão, tem o controle emocional, tudo mais, né? Então aqui a gente não vai colocar 10 dias de tomar um red e ir embora. A gente vai precisar diminuir isso, né? Tudo bem nos outros dias você ter um red e um green, mas esse dia de tomar um red e ir embora, você vai ter que diminuir. Então a gente vai diminuir ele. Vamos jogar aqui para 6 em vez de 10 dias. Não, vamos jogar 7 para ficar bem cômodo. Olha que legal, vou jogar para 7. Então assim, uma semana do mês, imagina uma semana inteira como se fosse, todo dia você errou uma e foi embora, e acabou, né? Semana lascada, né? Depois, né, você teve aqui 10 dias, né, tendo um green e um red, né? Então depois o que você vai ter que aumentar? Você vai ter que aumentar a quantidade de dias em que você tem 2 greens e controle emocional para parar de operar, tá? Isso vai ter que desenvolver. Não vai poder ter 2 greens, olhar dia anterior e falar, mas eu fechei no red, vou fazer mais uma aqui para eu tentar fechar 3 no green. Já era. Aí você vai matar, você vai estar sabotando você mesmo, né? Sem chance isso aqui. Então aqui a gente faz as contas. Se teve 7 dias só tomando red e indo embora, aqui teve 10, 10 mais 10 mais 7, a gente vai aumentar a quantidade de dia aqui então. Então vamos jogar aqui o seguinte, ó, se aqui a gente tirou 3 dias, a gente joga para cá. Então, ó, agora ao invés de 10 dias acertando 2, né, serão 13 dias, né? Aí a sua banca já foi, né, para 68%, né, em um mês aqui, né, fazendo essa gestão aqui de exemplo, né, que a gente está fazendo com 5%, etc, né? E tudo aqui é muito relativo, né? Aqui é totalmente relativo, fica muito difícil a gente cravar um número, né? Mas, por exemplo, no curso, né, vai ser a continuação desse vídeo, inclusive, né, tem técnica para a gente buscar aí odd 1.8, né, com baixo risco, né, com baixo risco. Então dá para a gente reduzir isso aqui para menos. Então vamos colocar aqui que, por exemplo, somente 5 dias vão ser ruins desse jeito aqui, né? Somente 5 dias. E aí a gente tem que distribuir aqui no resto, né? Esse aqui é 5. Aqui a gente pode fazer, vamos colocar aqui 15, por exemplo. Então deu aqui 15 mais 10, 25. Assim. Beleza, então aqui ó, metade do mês você teve 2 greens e foi embora. Então assim, segunda-feira, 2 greens, foi embora. Terça-feira, red, foi embora. Quarta-feira, 2 greens, foi embora. Né? No outro dia, 1 green e 1 red, foi embora. E assim segue. Você percebe que não é tão difícil de conseguir isso, tá? Como? Com técnica, com análise e com amostragem. Não tem outro jeito. Não tem como pulverizar e querer acertar muito mais mercados, né? Uma hora eu vou em último canto, outra hora eu vou em 2 cantos, outra hora eu vou em placar, outra hora eu vou em gol. Esquece, isso não vai funcionar, sem chance, tá? E aqui por fim, chegando então no assunto odd, quando a gente estava aqui, né, a diferença que dá quando a gente trabalha com um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, como muda bastante. Então aqui vamos colocar que você já está num nível legal, não precisa forçar, acima de 1.9 numa gestão padrão eu já considero um pouquinho arriscado, mas vamos colocar aqui o máximo então de uma gestão legal, profissional, um nível profissional permite trabalhar com essa odd tranquilamente, né? E aí então a gente mais do que dobrou a banca aqui, tá? Então, claro, tudo é subjetivo, quantas vai acertar, quantas vai errar, depende de cada um, depende de muitos fatores. Mas nesse vídeo eu quis mostrar para você que, primeiro, é possível trabalhar com uma gestão de 5%. Pô, né? No episódio lá 17 eu mostrei para você, né? Tá tudo lá, beleza. É possível, além de estar com uma gestão dessa, trabalhar com uma odd interessante. Lá eu também mostrei, né? Então aqui eu quis mostrar do começo ao fim. Então, primeira coisa, parar de perder dinheiro. Como?
adquirindo experiência, tempo de tela, ficando no 0 a 0, mas não dando dinheiro para casa. Depois, em outro momento, é que você vai aumentando, aumentar a mão, que a gente fala, aumentar a odd e aumentar a taxa de acerto, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, os robôs que chegaram para mim hoje aqui. Deixa eu só abrir. Cadê meu navegador agora? Cadê? Aqui. Tô gravando o vídeo de madrugada, hein? 3h20, que horas são aqui? 3h50 já. Então, as últimas notificações que chegaram para mim aqui, não foi hoje, foi ontem, né? À noite aqui. Para a gente ver um pouco sobre a amostragem, né? Então, primeiro, para ver como é que várias vezes a gente pode acertar 2 seguidas tranquilo e cair fora. Como é que às vezes heads acontecem sim. Como é que às vezes vai ter um red e um green, enfim, né? Isso aí muita gente já sabe, mas tô falando com todo mundo aí, tá? Então aqui são várias notificações que chegaram ontem, vamos ver aqui, dia 29, aqui ó, daqui para baixo, né? Tudo dia 29, bastante notificação até. Aqui chegou tudo de primeiro tempo, notificação aos 32, aos 32, aos 32, aos 32, alguns aos 37, enfim. Então aqui a gente pode colocar o quê? Que entraríamos aí para o último canto, que é o que a maioria das pessoas operam, né? Só que buscando uma odd de valor, odd 1.8, odd 1.9, né? Enfim, né? Tanto faz, né? 1.7 para quem quer ficar no 0 a 0 ainda, enfim, conforme a gente já viu aí no Excel, tá? Então aqui, ó, chegou a notificação aos 32, ó. Vamos ver o que daria aqui de último canto. Gol aos 40, canto aos 44, gol aos 45. Então aqui a gente teve 2 gols, né, em um escanteio, né? Então beleza, o último canto pagou, tranquilo. O outro jogo aqui, primeiro tempo também, a gente teve canto aos 39, gol aos 43. Então aqui ó, a gente está considerando só o último canto. Daria para fazer gol e escanteio pagando muito mais, enfim. Mas vamos no básico, sem ganância, só para entender a importância da amostragem, tá? Aqui outro jogo aos 32. Vamos ver aqui. Teve canto aos 40, show de bola. Vamos indo aqui. Vai ter head aqui. Pode ter certeza que vai ter head aqui, né? Eu não opero em todas as entradas, né? São pouquíssimas entradas que eu faço no dia, né? No curso o pessoal fala, pô, mas não é possível. Sim, é possível, né? Esse método T3 é para te mostrar que isso é possível, inclusive, né? Então aqui chegou aos 32, canto aos 39, gol aos 49, canto aos 44. Vamos lá, Santiago, avisou aos 32. Aqui, ó, red. Teve gol aos 42 e não teve escanteio. Então aqui, ó, fim do mundo? Não, não é fim do mundo, não. Né? Na amostragem, beleza. Por enquanto, imensa maioria green. E eu tô falando só de último canto, nem tô falando de combinação de escanteio com gol, nada disso, tá? Então vamos pro próximo aqui, ó, beleza. Ares, 32. Canto aos 34, aos 36. Gol aos 36. Red de novo. E agora? Né? E agora? Beleza. Vamos continuando aqui. Até agora foram 2 reds. Né? Avisou aos 37 aqui. Canto aos 40. Beleza. Dinheiro no bolso. Aqui. Avisou aos 35. Último canto. Ixi, 42. Esse 48 aqui é segundo tempo. Se fosse primeiro ia estar 45 mais 3. Né? Próximo aqui, avisou aos 33, canto aos 37, canto aos 49. Então, ó, isso é a amostragem, isso é trabalhar focado, né? Isso é trabalhar sempre em cima da mesma coisa, ali, não é querer descobrir tudo, saber tudo. Não, aqui a gente está falando só de último canto, aqui no caso veio tudo de primeiro tempo, ó, 42, 43... E por aí vai. Vai ter head aqui se eu continuar abrindo e vamos embora, mas beleza. Aqui, por exemplo, ó, escanteio aos 48, escanteio aos 48, gol aos 42, gol aos 40, canto aos 40. Então, vamos lá. Vamos abrir mais aqui. Aqui é o mesmo jogo. Chegou 2 notificações.
Esse aqui chegou aos 32, canta aos 37, daria, não daria, enfim. E por aí vai, né? Então, assim, o importante é isso, é a gente focar sempre numa gestão, numa OD, numa técnica que a gente sinta mais confiança, sinta mais seguro, né? Nunca a gente tem certeza de nada nesse mercado, né? Mas é importante a gente se sentir seguro e confiante, né? E, enfim, com isso a gente vai ter, então, muito mais acertos, né, do que erros, né? Então é isso que a gente busca, não é gabaritar, acertar tudo não. Pode errar, não tem problema, vai errar, como a gente está vendo aqui, com muitos erros, né? Dá para a gente fazer muito rendimento, certo? Então é isso que eu queria mostrar. E aí, na área exclusiva para alunos, né, do curso, eu vou partir para outra aba aqui, que eu vou continuar um pouco mais com esse vídeo, com essa aula, no caso lá, né? Sobre como começar a praticar isso aqui para quem tiver com um pouquinho de ansiedade, né, querendo adquirir experiência, mas, né, como eu falo, né, você precisa colocar gasolina no carro para aprender a dirigir, senão ele não sai do lugar. Então você precisa colocar um dinheiro ali para aprender a operar, mas não adianta nada você colocar, por exemplo, R$100 e fazer 5 apostas de 20, perder tudo e falar, meu Deus, isso não é para mim, esse mercado não presta, é enganação, não vira nada, tá tudo errado. Não. Uma coisa é o mercado, outra coisa é a sua mentalidade, né? É isso que eu trabalho muito no curso também. É isso aí, espero que tenha gostado. Então, para os alunos, eu continuo aqui sobre como começar isso aqui, né, de uma maneira que esse cenário aqui pode ser muito bem evitado, tá? Para vocês do YouTube, meu muito obrigado, muitos comentários, muitos likes, muitos tudo aí, né? Estou muito feliz aí com o resultado, espero que vocês continuem assistindo e maratonando, como alguns comentam aí. E é isso aí. Que Deus abençoe, vamos para cima. Um grande abraço e até o próximo vídeo.